Queridos alunos do oitavo ano, conto muito com a atenção de vocês nesses próximos minutos de aula que teremos agora. Será uma explicação bem direta, a mais simples possível. Nesse exato momento, nós estamos estudando o processo que levou o nosso país a se tornar independente. Então, nesse momento, nós vamos para a independência do nosso país. Como que o nosso país se tornou independente? Assim, aquele ponto culminante, aquele ponto essencial. Antes de Dom Pedro, que ainda não era primeiro, por que não? Porque ele só se tornou Dom Pedro I quando ele foi finalmente coroado imperador do Brasil. Então, o simples Dom Pedro, antes dele gritar independência ou morte, a vinda de Dom João VI para cá contribuiu bastante para alimentar o desejo de independência na elite brasileira. Eu gosto muito de frisar para meus alunos e espero que vocês não esqueçam. A elite brasileira. O processo de independência não partiu das massas, da população. A ideia de se tornar independente partiu de uma elite que se habituou com a presença da corte e tudo aquilo que veio junto com a corte, as festas, o requinte, a arte e etc. Mas chegou o dia, no ano de 1820, que lá em Portugal, na cidade do Porto, ocorre uma revolta, a Revolução do Porto, exigindo a volta de Dom João. As tropas de Napoleão, como vimos na aula anterior, já haviam saído de Portugal. Portugal estava livre da ameaça francesa de Napoleão Bonaparte. E agora eles queriam de volta o herdeiro legítimo do trono para reinar em Portugal. E quem era ele? Dom João. Dom João VI, que cá estava, no Brasil. Ele voltou. Voltou para lá depois de todas as exigências, brigas, essa revolta toda de 1820 chamada Revolução do Porto. E ele foi para lá e aqui não tinha mais um rei, mas ele deixou o filhinho dele, o Dom Pedro. Deixando a fama de Dom Pedro de lado, de mulherengo, raparigueiro e tal, isso não convém agora pra gente. Ele era o representante de Portugal legítimo vivendo no Brasil. Mas, professor, por que ele deixou o filho Dom Pedro aqui? Para cuidar dos negócios. Dom João VI já imaginava. A elite brasileira gostou desse período em que o Brasil deixou de ser colônia. E agora, certamente, eles vão ficar com medo de eu voltando para Portugal, o Brasil deixe de ser vice-reino e volte a ser uma colônia. Foi dito e feito. Ele pensou, se isso acontecer, é melhor que esteja aqui meu filho, um representante da coroa portuguesa para tornar o Brasil independente. Seria uma independência falsa, porque o Brasil ia ter um título de país independente, mas ainda ligado à família real portuguesa. Olha a jogada dos sacanas aí, né? E foi isso mesmo que aconteceu. A elite brasileira botou muita pressão em Dom Pedro, porque este era o plano de Dom João. Caso o Brasil se tornasse independente, que esta independência ficasse na mão de um membro da família real. Mas a elite portuguesa lá não queria isso não. Queria que o Brasil voltasse a ser colônia, de forma nenhuma independente, e que Dom Pedro também voltasse para Portugal. Começaram a exigir a volta de Dom Pedro também. E aí a elite brasileira exigiu que Dom Pedro não fosse. Vocês estão entendendo, gente? Ficou a elite de Portugal lá, exigindo que Dom Pedro voltasse também, e a elite brasileira aqui, dizendo não, não vai não, porque a elite não queria voltar a ser colônia. Mas é claro, experimentou tudo de bom com a vinda da família real para o Brasil e agora vai voltar atrás, vai regredir. Não, tá certo não. A elite queria continuar por cima da carne seca, como sempre. É assim que acontece. E aí a elite deu seus pulinhos, saiu pegando no meio da corte, né, no meio da nobreza, dos grandes fazendeiros, assinaturas. Também entre os representantes profissionais, populares, tentou-se adquirir o máximo de assinaturas possíveis para apresentar para Dom Pedro este documento, esse baixo assinado, pedindo para que ele ficasse.
Dom Pedro cedeu às pressões. E esse dia que ele proclamou para o Brasil que se era pelo bem geral da nação, diga ao povo que eu fico, ficou conhecido como o Dia do Fico. E é aí que começa, de fato, o caminho ali para ele gritar independência ou morte. Ele continuou a receber pressão da elite brasileira, até que ele não aguentou mais e acabou proclamando a independência do Brasil, oficialmente aceita como ao 7 de setembro de 1822. Isso teria ocorrido de maneira simbólica à margem do Rio Ipiranga, que está muito mais para um riacho do que para um rio, mas foi lá com toda aquela pompa pintada nos quadros, né, nas belas artes, e talvez tenha sido até em cima de um jumentinho, mas ele proclamou a independência do Brasil, que posteriormente teve que ser reconhecida. A gente aceita os 7 de setembro como a nossa data de independência, mas depois disso houve várias batalhas pelo território brasileiro, ainda entre Portugal e brasileiros, para que esse processo de independência fosse consolidado. Como, por exemplo, a Batalha do Genipapo, no Piauí, na cidade de Campo Maior, que não é devidamente reconhecida pela historiografia brasileira. Mas muitas outras batalhas aconteceram. Então, o grito de independência, de fato, não concretizou a independência do Brasil. Ainda teve que ter acordos financeiros, econômicos com a Inglaterra, que emprestou dinheiro para o Brasil, ela interferiu na relação Brasil e Portugal. Portugal não queria aceitar a independência do Brasil. Aí o Brasil pegou 2 milhões de libras esterlinas emprestado, aumentando a dívida externa, que já tinha, porque Dom João VI, quando foi embora, raspou o dinheiro do Banco do Brasil. Que triste. E aí a dívida externa aumenta. O Brasil pega esse dinheiro emprestado e dá a Portugal, para dizer, tá aqui os 2 milhões, peguem e reconheça a nossa independência. E assim Portugal reconheceu a independência do Brasil. Mas o fato é que hoje nós somos um Brasil soberano, um Brasil independente, que temos nosso próprio sistema de administração, nosso próprio sistema funcionando politicamente aqui. Um presidencialismo dentro de uma democracia, onde o povo participa, o povo pode se expressar e votar para escolher seus representantes. Poder político que está dividido hoje no Brasil em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo, aquele que executa as leis; o legislativo, aquele que elabora as leis; e o judiciário, aquele responsável por julgar. E é isso aí, essa foi a nossa aula de hoje. Eu estou compartilhando com vocês um outro vídeo para reforçar o nosso conteúdo. Ok? E logo logo vou estar colocando a atividade lá no grupo para vocês realizarem. É isso aí, gente. Um cheiro no coração e até a próxima aula.